Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Química com Potássio, eu, professor João Castro, trazendo mais um assunto para você. Iniciou o ano, você tem que estudar aquele assunto que é o estudo das soluções. E com isso você tem que entender o que são dispersões. Então vem comigo que na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o que é dispersão. Né? Então as dispersões, elas são nada mais nada menos do que misturas. Né? Essas misturas podem ser homogêneas, podem ser heterogêneas, beleza? Isso vai depender dos componentes desta mistura. Esses componentes são classificados como dispersos e dispersantes. Imagine o seguinte, disperso é uma substância, um componente, que estará sendo envolto, ou seja, sendo dissolvido ou misturado, com o dispersante, que é aquele que manda, aquele que está em maior quantidade, aquele que vai envolver tudo e vai dar característica à mistura, certo? Então, imagine o seguinte, na dispersão, você tem a soma do disperso mais o dispersante. Exemplos de dispersos e dispersantes. Água açucarada. Você colocou açúcar na água, então nesse caso você tem aqui o açúcar sendo disperso, né? Ou seja, sendo separado lá, jogado dentro da água. O que é algo que está disperso? O que está espalhado, né? Então vamos falar que açúcar está se espalhando na água. A água barrenta. A terra vai ser o disperso, ou seja, ele vai se espalhar na água, tá? Que é o dispersante. E o ar úmido. Né? Você tem o umidificador de ar em casa, então você vai ver que aquela fumacinha que sai dele, basicamente é água que você colocou lá, junto com o dispersante, que é o ar. Então, reformulando aqui, galera, o dispersante é o que vai dar característica física para aquele disperso, né? Para aquela dispersão, melhor dizendo. Beleza? Olha só, galera. Elas são classificadas em termos do tamanho das suas partículas. Então, as dispersões podem ser classificadas como solução, tá? Coloide e suspensão. Então, em termos das suas complexidades. Por exemplo, numa solução, as partículas que estão envolvidas na mistura têm um tamanho muito pequeno, abaixo de 1 nanômetro, ou 1 angstrom, que é a medida do tamanho de uma partícula. É muito pequeno. Já nos colóides, você tem partículas maiores, né? Acima de 1 nanômetro, entre 1 nanômetro a 100 nanômetros de tamanho, certo? Lembrando, galera, que na química nós trabalhamos com partículas muito pequenas. Então, não é porque a dispersão é maior que a solução que ela vai ser bastante visível. Né? Então, você tem aí partículas que são pequenas. Né? E a suspensão é uma mistura onde as partículas já têm ali, no caso do soluto, já tem um tamanho bem mais elevado do que 100 nanômetros. Certo, galerinha? Então, dependendo do tamanho dessas partículas, você terá um método de separação aplicável a ele e também uma classificação dessa dispersão. Beleza? Então, confirmando aqui, né, só para relembrar, solução, coloide e suspensão são tipos de dispersões. Veja só, uma solução sempre será uma mistura homogênea, tá? Porque apresentará sempre uma fase nessa mistura, devido ao seu tamanho, né? O tamanho das partículas envolvidas. Então, muito pequeno. Por ser mistura homogênea, os métodos de separação para ela, né, para essa solução, deverá ser sempre métodos para separação de misturas homogêneas, como uma destilação. Então, uma destilação simples, certo? Quando o soluto ele é sólido. E uma destilação fracionada. Vou colocar aqui, ó, fracionada. Quando esse soluto é líquido. Então, você emprega esses dois métodos aí para separar o soluto do solvente. Aquilo que você estudou lá na primeira série, aquele conteúdo de métodos de separação de misturas ou análise imediata. Os colóides, galerinha, isso aqui é bem legal, esses caras. Eles são dispersos com tamanho médio, ou seja, aquele tamanho que eu falei, né, que ele fica entre as soluções e as suspensões. Uma solução, uma mistura coloidal, a olho nu, olha só, a olho nu, ele aparenta possuir apenas uma fase, então confunde bastante as pessoas.
O pessoal olha lá, isso aqui é uma mistura homogênea, porque só tem uma fase. Mas não, né? Quando ele é observado no ultramicroscópio, é possível distinguir estas fases e aí classificá-las como misturas que são heterogêneas, portanto confundem. Exemplo, gelatina, né? Então a gelatina a gente olha, pô, só tem uma fase aí, então é uma mistura homogênea, né? Não, isso é uma mistura heterogênea, ele é um colóide. Que mais? O nosso sangue ele não tem apenas uma fase. Você tem ali várias fases que podem ser separadas numa centrífuga de laboratório, por exemplo, né? Que é uma centrífuga mais específica para isso. Você vai ver ali que tem os eritrócitos, os glóbulos vermelhos, né? Os glóbulos brancos, que mais? O plasma sanguíneo. Então você vê aí que ele é uma mistura heterogênea. Que mais? O leite que bebemos, né? Ele tem uma capa de gordura, tem outros componentes ali, então ele é heterogêneo e ele é um colóide, beleza? Então são exemplos de colóide. Que mais? Margarina, maionese, chantilly, tudo isso aí são exemplos de colóide. Então, olha só, aqui quando a gente tem gás, exemplos de dispersões, ó. Gás com gás não existem, né? Não tem como ter aí, no caso, aqui seria o colóide, tá? Exemplo de colóide. Gás com gás não existe, pois os gases são miscíveis entre si. Então, se esses gases se misturam, eles não formam colóide, porque o colóide é heterogêneo, né? Não é a solução. Então, gás com líquido, exemplo de colóide aí, é o aerossol líquido, aquele spray que a gente coloca ali nas axilas, né? Então, é um exemplo de um colóide que é mistura entre o gás e um disperso líquido. Sólido, um gás e um disperso sólido, né? Então, você tem aerosol sólido, no caso fumaça, aquela fumaça que é liberada na combustão, né? Então, você vê que ali também é um colóide. E líquido, espuma líquida, por exemplo, líquido com gás, chantilly. Emulsão de mel, líquido com líquido, você tem um colóide líquido. Um colóide líquido com sólido, então você tem ali solvente, soluções de tintas, tá? O que mais? Sólido com gás, você tem a espuma sólida, que é no caso o isopor, tá? É uma espuma sólida, um colóide. Líquido com sólido, você tem um gel formado geleia, né, forma geleia, e um sólido com sólido você tem ali uma solução sólida, por exemplo, um plástico colorido. Você tem um plástico com várias fases por apresentar ali vários componentes, várias colorações. Tá? São exemplos de colóides. E suspensões? Olha só, suspensões já é uma mistura, não é uma solução, uma mistura, tá? É uma dispersão com partículas que são grandes, né? Então, por essas partículas serem grandes, quimicamente falando, por exemplo, a areia, né, o grão de areia, a gente já consegue olhar, consegue ver a olho nu. Então, nesse caso, eles podem ser diferenciados apenas observando ali com nossos olhos, tá? Toda a suspensão serão misturas heterogêneas, logicamente, por apresentar duas ou mais fases. Pessoal, como é interessante a gente estudar direitinho, lá da primeira série a gente viu o que é uma mistura homogênea, o que é uma mistura heterogênea, né? Os métodos de separação métodos de separações podem ser através de métodos utilizados para misturas heterogêneas, que no caso de um coador simples, né? Você tem uma água com areia, por exemplo. Como é que você vai separar essa areia da água? Então, uma simples filtração, você consegue aqui separar o sólido, que vai ficar retido neste funil, certo? Com esse papel, que é um papel de filtro, e ali você vai ver apenas a água passando para o becker, que é essa vidraria aqui de laboratório, certo? Então, se você tem água com areia, olha só, colocou ali o funil, tal, beleza, vai colocar a água e a areia, a água vai ficar retida no funil e você terá aqui a sua água de volta, beleza? Certo. Então, para a gente finalizar aqui, a diferença das partículas, beleza? O tamanho das partículas, para a gente saber diferenciar uma solução de colóide e de uma dispersão, tá?
A visibilidade da partícula, a solução não são visíveis em nenhum instrumento óptico, não tem como ver elas, né? Já os colóides são vistos a microscópicos eletrônicos e os dispersos já podem ser vistos a olho nu, beleza? Lembrando que essas partículas que a gente fala que podem ser vistas ou não é referente ao soluto, ao disperso, né? Da mistura, ou suspenso, né? O colóide. Então, efeitos sobre a luz, eles são transparentes, tá? A solução. Já o disperso, do tipo colóide ou disperso coloidal, que é o termo propriamente dito, ocorre o efeito Tyndall, que é um efeito do espalhamento da luz, que é justamente esse efeito que é interessante aplicar para diferenciar se ele é um colóide ou não. No caso do colóide, olha só o que acontece. Na solução, a luz passa, ela não é retida, porque as partículas são muito pequenas. Já no colóide, há o espalhamento da luz. Então a gente vê que ele é um colóide, né? E se tivesse aqui uma suspensão, o que aconteceria? Essa luz não iria nem passar, ela seria barrada aqui mesmo, certo? Então essas são as diferenças entre as soluções. Então dispersão absorve a luz, né? Retenção de partículas não são retidas por filtros comuns, ultrafinos ou comuns, no caso de uma solução. Já uma dispersão coloidal são retidas por um ultrafino, certo? E uma dispersão já é retida por um filtro comum, tá? Numa solução, o soluto não sedimenta, ou seja, não decanta. Já no caso de um colóide, uma ultracentrífuga ocorre sim uma decantação, um depósito no fundo. E no caso de uma dispersão do tipo suspensão, tá, galera? Isso aqui é suspensão, só colocar aqui, ó. Eu falei tanto em dispersão, mas a gente fala de suspensão aqui para esse caso, tá? Então, no caso da suspensão, você tem uma centrífuga comum, fazendo com que forme um sedimento no fundo do recipiente. Beleza, galera? Chegamos ao fim da primeira aula aqui, né? De mais uma aula. E espero que vocês tenham aprendido. Curtam, compartilhem, sigam este canal para mais aulas de química. Até a próxima. Fui, professor Potássio.